Hoje eu recebo aqui no canal do Descomplicando no YouTube o Paulo Garcia. Vou apresentá-lo e aí a gente começa o nosso bate-papo. Paulo, muito bem-vindo, obrigada pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. O Paulo Garcia de Almeida é tradutor e revisor de textos jurídicos, tradutor e editor de textos de marketing jurídico na Harpa Legal Marketing. Ele também é professor de inglês como língua estrangeira aqui no Descomplicando Inglês Jurídico, pesquisador também no ramo da linguística. Ele é graduado em Letras, Tradução Inglês-Português pela PUC São Paulo e pós-graduando em Direito Empresarial pela FGV. E hoje, Paulo, a gente está aqui para bater um papo sobre um dos seus assuntos preferidos, que é latim jurídico, certo? Minha paixão. E latim jurídico mais especificamente. Muito bem, vamos contextualizar quem está nos assistindo? Como é que o latim veio parar no direito... Vou falar direito brasileiro e direito americano, para a gente não teorizar demais, mas como é que o latim veio parar nos nossos sistemas jurídicos? Bom, no sistema jurídico brasileiro, ele veio a partir da base do nosso direito. Então, a gente tem muito da base que veio ali da Roma Antiga e da Idade Média, né, do direito canônico. Então, muito do que a gente tem hoje de latim vem dessa época. Como os direitos, e aí o nosso direito vem derivado de Portugal, né? Como o direito ali teve como base o direito canônico e muito do direito da Roma Antiga, o latim acabou sendo colocado também para o direito no Brasil. Já na Common Law, e a gente coloca todos os países que aplicam a Common Law, ele veio com a conquista normanda. Então, quando Guilherme o Conquistador, lá em 1066, invadiu a região onde hoje a gente tem a Inglaterra, ele trouxe consigo o latim e o francês, à época. Ele era francês. A região da Normandia ali é a região da França, hoje em dia. Ele trouxe consigo o latim e o francês e aplicou isso ao direito. Claro, não foi tão forte, porque ali naquela região já se tinha povos que tinham uma certa organização, mas ele trouxe essas línguas, principalmente o latim jurídico, e ele acabou, o latim jurídico, apesar dos percalços que ele passou no caminho, ele se manteve. Mas a gente aplica mais latim no direito brasileiro do que no inglês, né, dos países, do que nos países, no direito dos países da Common Law, né? Sim. Por quê? Porque o direito aqui, o direito brasileiro, ele teve essa base lá no direito romano e no direito canônico, e muito do que se tinha nesses direitos, eles realmente espelhavam a realidade que se queria trazer para o direito aqui, claro, o direito à época de Portugal e para o direito aqui no Brasil. Então, acabou se mantendo essas expressões para o nosso direito que a gente conhece hoje em dia. Na Common Law, o latim precisou ser muito adaptado para caber na realidade do povo que vivia naquela região, então na região da Inglaterra, né? Então, ele acabou perdendo muita força nisso, ele, com essas adaptações todas, ele perdeu muita força e até teve uma lei que passou, né, que foi aprovada ali na Inglaterra, que dizia que o inglês, de determinado ponto para frente, do século ali por volta do século XVI, o inglês deveria ser a língua exclusiva para tratativas de direito. Então eles excluíram o francês e o latim. Excluíram o francês e o latim. Na lei, claro que isso, a mudança não foi assim. Claro. O latim só foi... A população não parou de falar Exatamente. no segundo seguinte. Mas o latim se manteve ainda junto do francês. O francês ainda teve uma força maior. Ele se manteve até ali por volta de 1700, ali, primeira metade do século XVIII. Legal. E a gente, como tradutor, como advogado, enfim, a gente está adorando tecnologias, inteligência artificial e tudo mais. E a gente acabou, né, faz alguns meses que veio o lançamento do ChatGPT. E a gente estava conversando, né, eu e você estávamos conversando, e você me disse que fez alguns testes de tradução de textos que contêm latim. Você fez essas traduções no Google Tradutor, por exemplo, e no ChatGPT. Quais foram as diferenças que você encontrou? Então, uma coisa que a gente precisa saber é que, por conta dessa diferença que eu acabei de comentar entre a utilização do latim na Common Law e na Civil Law, a gente tem expressões que, muitas vezes, elas são aplicadas no direito americano e não são aplicadas no direito brasileiro, e vice-versa, ou expressões até que elas têm a mesma forma, mas os sentidos são diferentes. É a mesma expressão em latim, mas Exatamente. no Brasil significa uma coisa e nos Estados Unidos outra. Significa outra, exato. Então, esse é o ponto de partida que a gente tem que saber. Quando eu fiz o teste no Google Tradutor, e aí também usei outras ferramentas de tradução automática,
o que acontece é que ele meio que pensa como quem não está acostumado nessa arte da tradução pensaria, o latim é uma língua morta, então o que eu preciso fazer é... E é uma língua universal, Exatamente, vamos dizer assim, né? É a língua da ciência, vamos dizer, onde todo mundo vai compreender. Eu pego aquela expressão que está num texto em português e coloco ela num texto em inglês e pronto. Então o Google Tradutor repete. Ele repete, simplesmente ele copia de um lado para o outro. O ChatGPT ele já foi um pouquinho mais feliz nos resultados que ele trouxe. Não são resultados satisfatórios, principalmente porque a tradução não é uma ciência exata, a gente sabe disso. Mas ele trouxe um resultado mais feliz no sentido de que ele já consegue economizar o nosso tempo de pesquisa, mostrando que aquela expressão ela é ou não utilizada ou no direito americano ou no direito brasileiro. Então, o que eu fiz? Eu coloquei ali um texto e a pergunta inicial era, como você traduziria essa expressão para um texto em inglês? E aí ele fala, olha, esse texto em português ele traz essa expressão, mas essa expressão ela não é utilizada em inglês. Então, você poderia traduzir assim. Explicar, na verdade. Explicar dessa forma. ou adaptar. Você lembra qual a expressão foi? A gente tem, por exemplo, in loco parentis, que é uma expressão que se usa na teoria, no direito americano, que tem um pouco... A base dela significa que algumas pessoas podem agir como responsáveis de algum menor, além dos pais. Né? E aí ele dava uma sugestão para a gente adaptar isso. Então, colocar um representante legal, né? Adaptar o texto. Isso. A e tal. Ele dava essa opção. Claro, é o que eu falei. A depender do texto que você está traduzindo, os resultados não são satisfatórios. Mas ele já te economiza 50% do caminho ali, você já consegue... E quando você passou esse mesmo texto no Google, ele simplesmente repetiu in loco parentis? In loco parentis, Ele isso. simplesmente repetiu e tudo mais. Simplesmente repetiu. Até a posição, porque a gente sabe, o latim, as expressões, ela tem uma sintaxe, que está ali presente. A gente sabe não, você sabe. Você que é especialista. Ela tem uma sintaxe presente ali na expressão. E muitas vezes, quando vai se encaixar essa expressão na língua portuguesa, por exemplo, a gente tenta respeitar isso. E no inglês também acontece. Quando eu coloquei o texto no Google Tradutor, o que ele fez foi, ele esqueceu até essa questão da sintaxe. Ficou no meio de palavras e não fez sentido, é isso? Isso. Ele não teve nem esse respeito pela sintaxe. Ele simplesmente copiou e colou. Ele traduziu todo o resto e falou, aqui dá para colocar essa expressão. E pôs ali. O ChatGPT já não. O ChatGPT já não. Ele já entendeu melhor. Ele já entendeu, ele já visualizou que aquilo não está presente, por exemplo, essa expressão do in loco parentis, que é do direito americano, ela não faz parte do direito brasileiro. Então, ele já falou assim, olha, toma cuidado porque não dá para repetir. Mas os resultados dele, como eu falei, vai depender do seu objetivo com a tradução. E o ChatGPT é uma inteligência artificial generativa. Sim. E o Google Tradutor não, né? Então, essa é uma grande diferença. Tem uma grande diferença, sim. E você acha, então, que se a gente tá batendo papo, eu tô pensando como tradutora, se a gente, então, encontra uma expressão em latim, num texto em português, para passar para inglês ou vice-versa, espanhol para francês, whatever. Então, se eu estou traduzindo lá um texto em português para passar para o inglês e me deparo com um termo em latim e não tenho certeza... Se eu colocar assim no ChatGPT, essa expressão em latim é usada no direito da common law, eu acho que ele pode nos auxiliar também, Ele pode nos auxiliar, mas o ponto importante é, a gente nunca pode só se basear no ChatGPT. Já teve casos, aí eu não me lembro qual expressão realmente, porque eu faço esses testes com ele, vira e mexe. Já teve casos de eu colocar e ele falar que sim, era utilizado, e eu fui procurar em fontes, procurar em lugares e não encontrei. E não encontrou. Não encontrei aquela expressão sendo utilizada. ChatGPT é 100% edição, revisão e tudo mais, porque ele é muito convincente nas respostas. Muito então convincente. Você acredita, né? E a gente também, como tradutor jurídico, usa muito Black's Law Dictionary. Muito. Então, se a gente está traduzindo um texto do português para o inglês, ou se você é um advogado e está, né, enfim, você tem que passar aquele texto, ou já está pensando no texto em inglês e tal. Se a gente for ao Black's Law Dictionary e digitar aquele termo em latim, se não estiver lá, porque ele não é usado, certo? Isso, também é uma outra maneira de... É a fonte mais confiável que eu encontro, porque assim, como eu falei, na common law, o latim ele perdeu muita força. Exato. Então, o que aconteceu foi, hoje em dia existe muito estudo da influência do latim no inglês jurídico, mas não há fontes de pesquisa específicas
sobre latim jurídico, como a gente encontra. A gente tem o vademecum do latim jurídico, a gente tem dicionários de expressões e brocados jurídicos no português. No português, Mas no inglês, como o latim perdeu essa força, a gente não encontra. Se perdeu até a história, o registro, exatamente. Né, de tudo isso. Mas o Black's Law Dictionary, ele é a bíblia da tradução jurídica, Sim. vamos dizer assim. Ele traz muito então, esse registro. O que não tá no Black's Law, assim, eles não usam em latim. Isso. E qual é a solução? Aí a gente explica. Isso, a gente não usa a expressão em latim, mas explica o que ela quer dizer. Isso, nos textos que eu traduzo, eu explico. Às vezes, assim, quando a gente pega algum cliente que fala, mas não tá essa expressão tem que estar, ou eu quero que ela esteja ali. Sim, então eu coloco a expressão entre parênteses ou numa nota de rodapé, eu explico, mas o que não dá para fazer é copiar e colar. E não ter nenhuma explicação. Porque isso faz o contrário do que é o objetivo da tradução, que é formar uma comunicação entre duas pessoas. Então, não tem como deixar só ali. O que eu faço como tradutora então, estou traduzindo o texto do português para o inglês, encontrei lá um termo em latim. Eu deixo aquele termo, mas que esse termo não existe em inglês, né? Deixo o termo em latim e explico entre parênteses, porque aí o advogado, por exemplo, pode querer buscar aquele termo em latim. Isso é uma boa solução. Que é usado, né? E tudo mais. O advogado lá de fora, ou o contrário, né? Quando a gente faz do inglês para o português. A gente tem que sempre ver aquilo, depende do objetivo do texto, exatamente, né? para quem você está traduzindo. Às vezes o texto não precisa daquilo. Se a gente está traduzindo para algum advogado ou alguém de fora, né, que vai ler aquele texto, talvez seja interessante. Às vezes não, então a gente tem que ter tem que ser maleável nessa questão. Ver se precisa, se precisar a gente explica. O estilo do seu cliente, às vezes seu cliente vai falar, eu faço questão que você mantenha, ou não, eu faço questão que você nem coloque para não confundir meu advogado. Então, exatamente. Existem várias formas da gente fazer isso, né? Paulo, para a gente terminar, tradutor que está entrando na área jurídica, por exemplo, e vê termos em latim e se desespera, o que fazer em primeiro lugar? O que ele tem que fazer? Primeiro fala assim, chora uns 5 minutos, que é a primeira saída. Mesmo, enxuga as lágrimas, e aí faz o quê? Vai pro ChatGPT, vai pro Google Tradutor, vai pro... Enfim, o que você aconselha? O caminho que eu tô costumando fazer agora, que eu costumo fazer, é usar das ferramentas que a gente tem disponíveis. Então, eu não tento ser reativo a essas ferramentas. Então, normalmente eu vou ao ChatGPT, pergunto para ele, olha, eu tenho essa expressão, ela é usada? Ele vai me dar uma resposta. Já me dá mais ou menos os caminhos que eu posso seguir. Aí, eu vou para o Black's, ou vou para algum outro... Tem a versão gratuita do Black's Law Dictionary, que já é um início, mas a gente que é tradutor tem que comprar, óbvio, né? A obra completa, mas já tem. Eu vou, então, passo ali pelo ChatGPT, vou pro Black's e às vezes vou procurando a expressão no próprio Google mesmo, entre aspas, para você ter definição. Para ter a definição e ver se ela realmente é usada. Uma das coisas também que eu faço é olhar decisões ou sites, né, isso é legal, da Suprema Corte, para ver se aparece em algum lugar. Isso é legal. Porque isso já dá um grande norte. Claro, no inglês a gente tem o uso é muito menor. Então, normalmente, essas expressões em latim, elas aparecem em doutrina, contrato, é bem mais fechado, né, o uso. É verdade. Mas, no português, o que a gente pode fazer, se, por exemplo, está traduzindo um texto do inglês para o português, viu a expressão, procurou no ChatGPT, viu se ela existe realmente usando dicionários em português, né, que a gente tem o da Academia Brasileira de Letras, viu ali, entra no site, por exemplo, do STF ou do STJ, coloca a expressão e vê se ela aparece. Isso é bem legal. Porque aí, normalmente, se usa, a gente ama um latim, né? Os juristas amam, brasileiros, fica chique. Então, com certeza você vai encontrar. Não encontrou, opte por ali, colocar a expressão em latim, fazer a explicação. Ou numa nota, ou entre parênteses. Mas não deixa só a expressão. Concordo. Não tem certeza se dá para simplesmente copiar e colar ou adaptar. Vai lá e coloca uma nota, coloca uma explicação. Como a gente acabou de dizer, né, que é muito mais comum o latim jurídico no português do que no inglês, então quem tem formação em direito já está super acostumado com isso, né? Então a gente já sabe o que aquilo quer dizer e tudo mais, mas a gente não tem certeza se aquilo é aplicado no inglês. Exato. E a gente que é formado em direito pode incorrer em um erro. A gente pode pegar um texto em inglês, ver uma expressão em latim que a gente está super acostumado e falar...
é isso, vou só passar porque advogado brasileiro já conhece isso, mas às vezes o conceito tá errado, não, o conceito é diferente. Esse é um grande então, ponto. essa é uma grande armadilha. Então, o que eu sempre falo para os tradutores, né, para os quais eu dou aula, para os colegas, enfim, desconfie. Sempre. Com o latim, a gente tem que pensar assim, que a tradução ela já é um conflito. Entre uma língua e outra. Você está brigando ali para aproximar elas de alguma maneira. Sem ser literal ao mesmo tempo. Exatamente. Então você já está nessa briga. Entrou um terceiro nessa discussão, a anteninha tem que apitar e o apito é constante. Até a hora que a gente encontra uma solução, tem que estar alerta. Não dá para deixar passar. E para a gente fechar, não sei ainda fazer juízo de valor, não sei se vou fazer um de juízo de valor, mas, por exemplo, no Plain English Movement, que é, né, toda uma campanha, vamos dizer, né, na língua inglesa, para as pessoas simplificarem a linguagem, não só no mundo do direito, mas em todas as áreas e tal, prega-se a extinção do uso de expressões em latim, porque as pessoas não entendem e tudo mais. Então, além do inglês não usar tanto latim naturalmente, ainda tem o Plain English Movement, né, para a gente simplificar e tudo mais. Mas, do outro lado, isso não é verdade. Então... Sim. O direito brasileiro é carregado de termos em latim e a gente não tem nenhum movimento, nenhuma campanha de simplificação do português, principalmente na área jurídica. Sim. Então, nós, como tradutores, vamos ter que lidar com isso... Sempre, por muitos e muitos e muitos anos, né? Então... É um movimento muito, muito interessante, até porque, às vezes, a gente está traduzindo um texto do inglês para o português, e aí você pega aquele cliente que ele é muito vidrado nessas coisas, é muito terminológico, né? Ele gosta Então, às vezes até eu faço isso, pego algum trechinho ali que eu sei que existe uma expressão em latim que expressa aquela ideia, você vai lá e coloca, ou então... Mas aí tudo depende da situação, né? Mas no inglês, realmente, essa questão que você falou do Plain English, eu acho que ela vai, sim, diminuir um pouco a força do latim. Ele já não é tão forte, mas eu acho que ela vai conseguir suprimir um pouco o uso do latim. Mas eu acho que extinguir, não. Com Até certeza porque, não, se a gente for ver o caminho que o latim percorreu, ele passou por muitos problemas. Várias Até vezes aquela tentaram. lei que você falou, né? Exato. Que proibiu e tudo mais. Vários tentaram. Porque o direito é totalmente fundado na cultura europeia que usava o latim, então... Então, tem essa questão. O latim, ele traz essa exatidão no que isso quer dizer. Apesar dele não ser o mesmo... A gente não tem que explicar. Se você usa aquela expressão, né, você já... Apesar dele não ser o mesmo utilizado em todo o canto, né? Ele traz exatidão para aquelas ideias. Exatamente. Então... A gente encontra isso, por exemplo, eu agora fazendo a pós-graduação, você vê muito doutrina, tudo mais, o pessoal vai lá e coloca tudo dentro de 3 palavrinhas em latim. Ele já deixa seria ali... uma explicação de um parágrafo. Exato. Né? Então ele já resume tudo e já deixa claro ali. Então, assim, é difícil para quem não conhece, mas a partir do momento que a gente se acostuma, ele funciona bem. E o tradutor, como... todo profissional do planeta, não sabe tudo, óbvio, então a gente tem que saber os caminhos, né? Então, esse é o meu intuito de trazer você para esse vídeo, de você compartilhar com a gente as suas experiências práticas e para onde seguir, né? E você também não pode falar para o cliente, então, eu sou tradutor do inglês para o português, mas eu não traduzo latim, né? Nunca fiz um curso de latim. Gente, desculpa. É porque, infelizmente, o latim está ali dentro e é o que a gente fala assim, é um latim inglês e um latim português, sabe? É o que eu costumo dizer. Ele faz parte do texto, não dá para pular. Tem que saber. O mínimo, eu falo assim, para quem não tem esse gosto por ir aprofundar no assunto, mesmo que não se tenha esse gosto, é preciso saber um pouquinho. Concordo. Um pouquinho para você ter pelo menos uma ideia do que está acontecendo ali. Porque essas expressões, eu vou te dizer, elas podem causar muito problema. Muito problema. Exatamente. Uma tradução equivocada pode causar milhões, bilhões de reais e se você está lidando com direito penal, a pessoa, né, pode permanecer na cadeia, ou pode... Enfim, a gente lida com assuntos muito delicados. Né? E eu já vi até casos, assim, por exemplo, de tentar se corrigir algumas expressões em latim, porque são palavras parecidas com português, até tem uma mesma palavra, por exemplo, jurisprudência
que é no latim, a gente passou para Jurisprudência, quase literalmente. E eu já vi casos de pessoas que tentaram corrigir, assim, em revisão, alguma coisa assim, ah, não, tá escrito errado isso daqui. Entendi. E você muda o sentido, às vezes o texto fica até sem sentido. Exatamente. Então, por isso é importante a gente conhecer pelo menos o mínimo do assunto. E o primeiro passo é ficar alerta, então saber que isso, não vou falar um problema, mas é uma questão. Exato. Então, sempre que você se deparar como tradutor ou como advogado, claro, com um termo em latim, você tiver que fazer essa transferência para um outro idioma, fica atento e pesquisa. Né? Até por isso eu chamo essas expressões, eu dei um nome para trazer um pouco dessa carga histórica, né, dessa coisa mais antiga, eu chamo eles de óbices latinos. Então, encontrou um óbice latino, cuidado. Presta atenção, vai pesquisar. Exatamente. E pergunta para o seu cliente, você quer que eu mantenha isso e Exato, explique? Você quer que eu tire, né? Porque essa comunicação com o cliente também é importante. Maravilha. Paulo, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Aprendo sempre com você. Muito ótimo estar por aqui. Espero ter você de volta no canal em Sempre. breve. Tchau, até mais.